Você quer brincar na neve? Sai, desgraça! Olá, olá, senhoras e senhores, você, querido ouvinte, seja bem-vindo mais uma vez para o nosso queridíssimo Exalta Samba. Exaustos! Não, Começando não. aqui, junto com a minha queridíssima bancada, aqui meu lado esquerdo, a senhorita, Ariane Love Maltini. e ao lado direito do corner, Me dê sua força, pega azul! e não é o Ceia de Pegasus, é o senhor Francisco Junqueira. Estamos aqui mais uma vez reunidos, dessa vez animados. Você aí deve estar achando, caramba, esse cara tá animado hoje. Não, porque mais uma vez estou vestindo a máscara de felicidade, né? Porque assim como você aí de casa, eu acredito também, minha composição do ser humano é de tristeza e solidão. Vamos falar de solidão. Falando de solidão, É hoje, gente. é o nosso tema. É aqui, ó. O Fran mencionou no último episódio que nenhum homem foi feito pra viver sozinho e que a solidão, ela desperta as coisas mais obscuras e traz à tona o pior das pessoas. E aí a gente tava lá em casa e passou no Globo Repórter na sexta-feira sobre o quê? Solidão. Eu falei assim, não, a gente tem que falar sobre isso. A gente precisa se aprofundar. Porque quando a gente vê uma coisa triste, a gente faz o quê? A gente ignora? Não, a gente abraça a tristeza e dorme de conchinha, né? A solidão, na verdade, assim, nenhum homem nasceu pra ser uma ilha. Nós somos um grande arquipélago, na verdade, né? Somos várias ilhas. É, eu tô com um pouquinho de propriedade pra falar nisso aí, né? Porque alguns eventos da minha vida não estão muito propícios, né? Estamos de volta aí A solidão é... na solidão. Mentira. É. Pô, ele conta as coisas com o podcast ligado. A gente tava aqui mó tempão, com o negócio desligado. Não, é porque Nenhuma o novidade. O que a Francisco gente já tá, o que a sabia. gente tá aqui ao vivaço dizendo é que o Vitor, ele não só tá disponível, como ele tá em fúria, em chamas. Não, nem tanto. Não. Já, Vitor, já passou da idade. Você, querido ouvinte que tá ouvindo, fica bravo quando acontece o término. Segue a vida. Vai, O término, vai. assim, puxando isso, uma coisa que, assim, sempre que eu escuto das pessoas, é uma sensação que eu tinha, o término, independente do que for, do tempo, tudo, o terminar um relacionamento gera um sentimento de solidão. Sim. É como se você tivesse soltado um peixe do aquário no meio do mar. Pra onde você vai, né? Você fica à deriva. E a impressão que eu tenho da solidão é que, diferente da ansiedade, ela é justamente aquela sensação da calmaria, né? O que tá acontecendo? Pra onde vai? É uma calmaria desesperadora, é um eco sem palavras, vamos dizer assim. Nossa, eu tenho uma relação muito confusa com a solidão e cada vez mais eu tenho me questionado sobre isso, porque eu tenho essa dúvida o tempo inteiro entre querer a solidão e ser consumida por ela. Que é aquela coisa de eu quero estar sozinha, eu não me sinto muito bem quando eu tô com muita gente, sabe? A companhia me consome energia. Só que quando eu tô muito sozinha, também me faz mal. E aí eu fico pensando, meu Deus do céu, será que eu sou solitária? Será que eu gosto da solidão por conta de tudo que eu consumi ao longo da vida, por conta dos autores, da literatura que eu aprecio? Ou será que eu aprecio toda essa literatura, todos esses filmes, porque eu sou solitária e porque eu gosto disso? É uma confusão, uma coisa meio doida. É que o que a gente pode pontuar, a princípio, que estar sozinho não requer necessariamente você não ter ninguém em volta. Exatamente. A gente já se pegou 1000 vezes, deve ser um sentimento comum, estarmos num lugar com muitas pessoas, nos sentirmos em volta de muitas pessoas, mas sozinhos. É uma grande introspecção nossa. Como é que a gente pode estar com tanta gente ao redor, se sentindo sozinho, não se sentindo fazendo parte de alguma coisa, né? Deixa eu te corrigir. Estar solitário não é estar sozinho. Então, quando você tem um monte de gente em volta, você está se sentir solitário, mas às vezes você está sozinho e você se sente bem. Porque você está sozinho e você está preenchido. Talvez isso venha de uma angústia nossa de sentir que a gente está fazendo parte, né? Que a gente está caminhando ao lado das pessoas e construindo algo com as pessoas, não necessariamente em termos de relacionamento, mas também numa questão da amizade ou mesmo da participação familiar, né? Às vezes a gente se sente fantasmas, né? Dentro dos nossos próprios círculos. Eu vejo assim muito como minha construção pessoal, que muitas das coisas que eu consumia quando eu era pequeno, com que meus pais passavam, e eu vejo que o que bem comum entre as famílias, principalmente da minha geração, é que
se vendia a ideia de que você só era feliz e bem-sucedido na vida se você realmente fosse casado, tivesse alguém do seu lado, e etc e tal. E que não é bem assim, tipo, que por mais que a gente seja antropologicamente comprovado que somos animais de grupo, que se a gente não fosse um animal de coletivo, a gente não teria chegado até onde a gente chegou, você não precisa viver colado em alguém. Você não precisa... Você consegue ser independente sozinho. Isso que falando numa questão de sociedade. Não, a gente não consegue ser 100% autossuficiente. Como o Francisco já falou em alguns episódios depois, o que você precisa é comer, beber, dormir, trabalhar e às vezes fuder. Beber água também. Exatamente. Não, mas eu falei beber água. Não falei? Falou, foi a primeira coisa que você falou. Então. Ai, que grosseria. E que é muito difícil, foi uma coisa meio difícil pra mim entender, principalmente, porque eu fui criado dentro de um âmbito onde você sempre ia nas reuniões familiares, sempre tem aquela tia chata do, e aí as namoradinhas? E que é uma coisa muito chata, porque acaba fomentando desde pequeno que você é criança, que você realmente precisa ter alguém pra você, tipo, sei lá, mostrar um status pessoal. Essa é uma questão da família, isso também gera essa sensação de deslocamento. Quando você começa a identificar quais são as expectativas da família em relação ao que você deveria ter sido, você aciona um mecanismo de defesa porque você não quer responder aquelas coisas, porque na verdade você não sabe onde está a pessoa que você tinha que estar, se você tinha que estar com alguém. Aí você começa a se isolar. É quando a gente se percebe, será quem são essas pessoas que são meus familiares? Porque esta é a minha família. Quando você, normalmente adolescente, tem muito isso, né? Se percebe tão deslocado das pessoas que te criaram. Não, eu fico imaginando também pro âmbito, tipo, sei lá, pra uma pessoa que é homossexual, tipo, ele cobrando, cadê as namoradinhas? Tipo, como que é pra uma criança, tipo, sei lá, um pré-adolescente, que a tia cobra isso, a criança tem uma fundação mental e emocional de falar, então, tia, não tem as namoradinhas. A solidão é aí que começa a ser construída a solidão. A solidão, ela é, assim, na adolescência homossexual, na adolescência LGBT, ela é bem presente, né? A gente aprende desde cedo, porque você não cria uma criança pra dizer que existem vários tipos de amor, tudo. Então, quando a criança se percebe, né, a criança ou adolescente se percebe que ela é diferente daquela expectativa que ela vem construir a vida inteira, ela se sente excluída e deslocada e ela não tem pra quem falar, porque a gente não é... Meus pais, por exemplo, com toda a boa intenção deles, sempre tinha aquela coisa do... você vai ter a namoradinha, não sei o que, achavam super normal. Chega um dia que, de fato, todos os meus amigos tinham a namoradinha e eu tava lá, gente, e aí, o que vai acontecer? E a gente foi criado com o conceito de certo e errado, né? Então, se a gente sabe que não quer aquilo, então a gente sabe que tá errado. Então, a gente não se sente à vontade pra falar aquilo com os nossos pais ou com quem quer que seja, porque a gente sabe que vai ser julgado errado. E a gente vai deslocando, se deslocando, de repente a gente começa a construir um mundo nosso ali em volta, né? Porque, já que eu não faço parte desse mundo que tá aqui, eu preciso construir o meu. Pra ser feliz, a gente precisa de laços íntimos, de qualquer maneira, assim. Então, a gente quer ser capaz de confiar nas pessoas, quer sentir que pertence a um ambiente. E aí vai ficando mais difícil quando a gente percebe que tá diferente. Então, a gente quer pertencer de alguma maneira, com amigos, com família. E quanto menos a gente tem espaço para confiar, mais solitário a gente vai se sentindo. Então, a solidão não é só em relação a relacionamento, sabe? É em relação a tudo na vida. Por isso que se diz que você pode ter um monte de gente ao seu redor e ainda assim tá completamente solitário. Porque você pode não conseguir conexão com as pessoas. A conexão é tudo, né? Sentir-se parte de um grupo. Né? Às vezes, quando a gente tá mesmo entre amigos, a gente passam os anos, tudo você sente que você tá deslocando de um grupo de amigos que é antigo. Mesmo na questão da família, quando você começa a se sentir sozinho, é como se você se sentisse um fantasma naquele grupo. Tipo, você sente uma presença etérea, vamos dizer assim. Você tá lá porque está lá, mas... Você tá lá só pra marcar, como é que eles dizem? Pra cumprir tabela. E, na verdade, você não está, né? Você não tá fazendo parte daquilo. Você tá, assim, cumprindo um protocolo social. Os protocolos sociais, eles são solitários, né? Porque a gente meio que se priva de ser Não, eu acho que, assim, não é que eles são solitários, tipo assim, reuniões de família e etc e tal, tem que ir todo mundo, Natal, todo mundo junto. Eu acho que, tipo, a intenção é muito boa. Na ideia da pessoa que fundamentou tudo isso é muito boa.
Só que não é assim. Ele pensou que todo mundo é igual. Tipo, o ser humano precisa... É legal socializar, você tá no ambiente lá com todo mundo, pra você saber agir lá fora, numa situação X que você precisar, sabe, abordar alguém. Então é importante você conversar com seu tio, conversar com sua avó, ver ele de vez em quando, que você não vê há muito tempo, você exercitar esse contato. Mas as pessoas são muito diferentes. Esses protocolos pressupõem que todo mundo vivencia o mundo da mesma forma. E não é. Aí quando você chega lá, cada um tem uma visão de mundo diferente, cada um tem uma experiência diferente, e aí você gosta disso, o seu tio não gosta, o seu primo não tá nem aí, e aí acaba sendo sufocante pra um, maravilhoso pra outro, e quando você junta tudo na salada ali, vira uma merda. Tomando esse bonde, eu não sei se vocês já sentiram isso, mas agora com essa tour, as pessoas elas estão mais preocupadas politicamente, socialmente. Não sei se eu passei por situações com antigos amigos muito assim sensíveis. Conforme os anos vão passando, você vai afiando um pouco a sua cabeça, você vai exercitando a empatia, você vai percebendo que o mundo é muito além daquelas coisas pequenas que estavam no ambiente da escola ou da família, e você vai percebendo que você não consegue tolerar mais alguns tipos de comportamento tanto preconceituosos como agressivos. De repente, um grupo que sempre estava ali foi assim, e você começa a estranhar, você começa a sentir-se fora do ninho. Eu falei, puta, essas pessoas estão erradas, são as pessoas que eu amo, as pessoas que eu amo estão tão erradas, né? E você vai se distanciando, das duas uma. Ou você forma novos grupos, novos laços, ou você vira de novo essa presença etérea, que termina com você sozinho, porque você não vai começar a participar, entendeu? Você se pega justificando pra não ir no aniversário de inventando aquela coisa porque você talvez não quer mais ir na igreja. Isso é uma coisa muito, muito real, principalmente na minha família, porque essa dificuldade... que a gente brinca entre os meus primos, que tem muitos dentro do nosso grupo de amizade, que a minha família é muito grande e ela é dividida por gerações, né? Tem as gerações dos primos mais velhos, dos primos do meio, dos primos mais novos. E essas gerações, elas não dialogam, porque elas são muito diferentes. E é engraçado que, tipo, digamos que todo das gerações da meia geração, os mais velhos já estão casados, etc. A gente foi se tocar que a gente era excluído porque a gente pensava igual, mas a gente não se comunicava. Aí depois de velho, a gente começou a se comunicar e começou a andar todo mundo junto. E aí, tipo, é uma coisa muito engraçada, que, tipo, você precisa amadurecer o seu pensamento pra você entender, começar a identificar que as pessoas, elas não é que elas são antissociais. Elas só não compactuam com aquele meio que ela tá sendo obrigada a conviver. E às vezes você, tipo, abordar e falar, por que você tá aí? Você usou uma palavra muito boa agora, o antissocial. Eu acho que o antissocial, a antissociedade, se a gente for destrinchar a palavra, talvez seja a evolução mais danosa dessa solidão mais agressiva. Que é quando a gente perde completamente o tato pra conviver em sociedade civil organizada. Só que, assim, tem um filme do Jack Nicholson, que ele é um cara que tem toque. E ele é um cara que, assim, ele é tão desacostumado a ter contato que o que o toque fez com ele? Estabeleceu ele em poucos contatos muito específicos. Então ele tem que só conversar com a garçonete X no lugar Y, de tal lugar, e ele não consegue se comunicar com nenhuma outra pessoa, porque ele afiou demais. E o antissocial é quando a gente perde completamente esse tato, né? De repente a gente não sabe mais estar em grupo. E esse é o grande problema. É muito difícil você estar numa situação social ou financeira, qualquer coisa, que te dê o luxo de você ficar o tempo inteiro sozinho. E aí você se pega obrigado a conviver e, pior, a ser sociável. Com gente que você não conhece, ou pior, não gosta. E essa é uma situação tenebrosa. Gente, é muito triste. Eu não quero nem falar sobre isso. A maturidade é uma coisa muito engraçada pra você ter que saber lidar com a solidão e etc. Principalmente nesse âmbito profissional, porque, cara, na sua vida inteira você vai ter que trabalhar com gente que você não gosta, vai ter que trabalhar com gente que pensa diferente com você. E, bom, se você quer sobreviver, se você quer ter o que comer no final do dia, você vai ter que aprender a ser sociável, a ter que, tipo, não abaixar a cabeça. Mas você vê aquele cara que falou uma groselha e fala, tá, beleza, pode crer, dá aqui o relatório. E aproveitando essa calma que eu e a Ariane se olhou agora, foi uma troca de olhares tão introspectiva, tão deslocada. Observando esse clima frio e tépido que a gente tá aqui, eu descobri, tava comentando com o Vitor no caminho, qual é a obra da ficção mais solitária que existe.
O Vitor já sabe. Qual que você acha que é, Ari? Não sei, fala. Se eu te dizer que Frozen, uma aventura congelante que eu estava cantando pra você hoje, Let It Go, tem os personagens mais solitários e complexos, você acreditaria? Eu acredito do seu ponto de vista. Por quê? Por quê? Vamos caminhar com isso. Vamos destrinchar diferentes faces da solidão à luz de Frozen. Let it go, let it go. Você pega assim, eu tava observando Frozen antes de vir pra cá, como os personagens eles são solitários e como isso assim, moldou cada um deles pro conflito, todo o conflito do desenho. Que pra mim é um desenho muito complexo. Não só necessariamente sobre a Elsa, que passa a vida inteira num quarto, com medo de ser o que ela quer ser e com uma puta vontade de descobrir o que ela é. Tanto que quando ela vai pra montanha, o tesão dela é descobrir qual é o negócio dos poderes dela. E o que eu acho que o que eu sempre falo que é um filme sobre a Anna, que é a irmã dela. Tem até assim, uma coisa muito engraçada Mas na no realidade Frozen. né? Porque a Ana... O filme gira em torno da Ana. A Ana, ela começa a cena conversando com os quadros, conversando com as estátuas e comemorando que ela vai ver as pessoas. Nessa festa onde tudo acontece, ela conhece o cara, que é o Hans, que é um personagem muito complexo também. E eles resolvem casar. E na hora que ela vai falar pra ela, eu fiquei pensando, olha como a Ana é louca de tudo. Oi, tudo bem? Vamos casar? E a Elsa vira e fala, você não vai casar com um cara que você acabou de conhecer. E ela fala, não, vou sim, porque... O que acontece no personagem? É tanta falta de hábito com pessoas que ela já desenhou na cabeça dela, por ela não conversar com ninguém, por ela não ter com quem conversar, como que a vida tem que ser. Sim. Aparece esse cara, que também é um outro cara loucaço, assim, tipo, o Hans é um personagem muito bem construído, porque você demora pra descobrir que ele é o vilão. Ele é um vilão terrível, assim. E é um cara que, tipo, também começa falando que sempre se sentiu sozinho na família e precisava de alguma coisa pra brilhar, porque ele era o 8º filho, né? Sei lá, gente. Precisava morrer uns 10 ali pra ele virar príncipe, de duque, de rei de qualquer merda. E... Venhamos, não é uma desses. A gente discutiu sobre isso hoje. Sobre, tipo, ser o primogênito de uma família real deve ser uma bosta. Porque Só você merda. já nasceu com todo mundo tendo... Querendo que você morra. Não, que os seus irmãos seguintes vão querer que você morra e você já nasceu com uma cobrança do caralho que você vai ter que ser tão pica quanto teu pai. Isso se seu pai for pica, né? Seu pai for um desnaturado do caralho. E aí, tipo... É uma merda, você nasce com um monte de responsabilidade, às vezes você tem outros gostos, você não quer nem saber de reinar, você quer, mano, sei lá, viver a vida, tocar seu ukelele na praia, tá ligado? O negócio é que o Hans queria reinar. E ele engana, ele vê na Ana, e a Ana tá tão doida na vontade dela de conhecer pessoas que ela topa casar. E esse é o grande conflito. Eu tava olhando com todo o cuidado esse filme, falei, cara... As pessoas, elas, assim, são personagens muito sozinhos. E a grande questão do filme é eles descobrirem que eles não estavam ali do lado do outro o tempo inteiro. Eu estava aqui o tempo Não, mas no filme eles ainda abordam. A gente entrou em discussão de análise de filmes. Mas no começo, a Ana e a Elsa, elas brincavam muito, elas eram muito unidas. Aí aconteceu da infelicidade da Elsa descobrir que ela é uma ogiva gélida. Enjaularam ela, mas não foi meio que culpa. Só que aí você já era outra. Então, mas olha só, você já era uma outra faceta da solidão, que é você sentir-se excluído. A Ana, justamente, elas estão brincando e ninguém nunca explicou pra Ana por que a convivência com a Elsa foi privada dela. Ela começou a sentir-se excluída. E isso é uma coisa terrível de sentir sozinho também. Quando você não tá sentindo só sozinho, você tá sentindo que tem um grupo, tem uma coisa e você... deixou de lado. Não faz parte porque você foi abandonado, você foi deixado à deriva. E de volta no que a gente falou anteriormente, de quem é a culpa, o que eu fiz, como é que eu volto pra esse grupo, como é que eu entro em algum grupo, meu Deus... Eu quero fazer parte de alguma coisa. Você sente o Gnu doente do grupo, tá ligado? Porque o grupo inteiro seguiu e eles largaram você lá porque você tá doente. Eu tinha tentado pensar em um filme que separasse, que resumisse a solidão. Por isso que eu não respondi, porque eu sabia que não ia ser o mesmo que o seu. E eu pensei em Her. Eu acho que ele resume a solidão de hoje, assim. Porque é muito assim... A tecnologia, tá todo mundo ali colado pela tecnologia, utilizando a tecnologia para se comunicar com todo mundo, e ao mesmo tempo ninguém fala com ninguém. Tipo, eu tô me relacionando com um fucking aplicativo, com uma inteligência artificial, porque eu não consigo me relacionar com pessoas. E é profundo, tipo, sabe? É foda. Isso é meio que um diálogo com a questão da sociedade oriental, né? Que é uma sociedade que está envelhecendo muito, porque as pessoas elas estão preferindo ficar sozinhas porque as outras pessoas com quais elas convivem não são como elas querem.
Isso é uma... E a nossa sociedade também tá assim. A gente Mas tava a falando gente- disso no primeiro episódio desse Mas a podcast. gente ainda tenta se relacionar. Lá no Ocidente, eles criam as waifus, que são as noivinhas digital. Que é uma coisa muito triste. Porque o cara, É ele... o ápice da maluquice, né? É, Mas olha só, Não vou julgar. fazendo uma ponte com o nosso segundo episódio, assim, eu achava muito melancólico quando eu abria, sei lá, o Hornet e são os mesmos rostos, as mesmas pessoas, e de repente parece que você tá com um monte de janelinha e todo mundo sabe quem tá ali, quem não tá, e ninguém se conversa, entendeu? Ninguém quer se falar na real, então... Na verdade, eu falei, gente, isso aqui devia ser um grande grupão do Zap. Né? As pessoas iam estar... Tipo, a gente tá num mar de pessoas e a gente tá vivendo uma solidão latente. A gente não consegue. A gente, às vezes, quer conversar com alguém, quer encontrar alguém, mas a gente não tem o impulso, sabe? Às vezes é mais cômodo continuar na solidão. Porque existem outras coisas implicadas nessa coisa de você arriscar se relacionar com alguém. A gente falou sobre isso no primeiro episódio e retomo agora. A solidão... Até porque a solidão, ela para algumas pessoas, ela é confortável, é aquela coisa. Para algumas pessoas, existe a parte dolorosa, a parte desconfortável, aquela coisa que te tira do prumo. E para outras pessoas, a solidão, ela te traz a criação, te traz energia. Existe isso também. Tem gente que se sente bem assim. É que isso, no caso, deve ser uma coisa mais fásica, né? Você nunca vai se sentir bem o tempo inteiro assim. Isso é óbvio. Mas para algumas pessoas existe isso. Acho que a grande diferença nesse caso é isso que difere a solidão da insegurança. A solidão é um grande momento de introspecção. E você pode usar isso muito ao seu favor. Você pode descobrir-se na solidão. Você pode descobrir-se uma pessoa mais criativa, uma pessoa que você só descobre que você quer se relacionar com os outros porque você está se sentindo sozinho, como ela pode ser um grande buraco sem fundo. A solidão é aprender a nadar. Quando você aprende a boiar, a única coisa que você não sabe para onde você vai, nem quanto tempo você aguenta, mas você sabe que você não vai afundar. Então o importante da solidão é não afundar, porque essa introspecção ela é muito positiva. Tem pessoas que eu vejo, às vezes, pulando de relacionamento em relacionamento, de mês a mês, que eu imploro, filho, fica sozinho um pouquinho. Sim, se permita ser você antes de Fica só com estar você com um alguém. pouquinho, não tem problema, juro que não vai acabar. Evidentemente que a gente não pode virar como é que chamava? O Kaspar Hauser? Nossa, não lembro. E a gente não pode virar aquela pessoa que quando vai conversar com os outros parece que ficou 10 anos dentro de um quarto, de repente soltaram ele no meio de uma praça. Entendeu? Não seja um freak out, não seja um weirdo. Como é que é? I'm a creep, I'm a weirdo. Creep. O nome da música é Creep. Como você não seja um weirdo da música Creep. O que eu ia falar... Eu vejo, tipo assim, muito dessa questão da solidão. Eu não vejo isso refletindo, tipo, minha criança muito nova. Eu falo isso porque eu cuido do meu sobrinho e quando eu era mais novo eu cuidava do meu irmão mais novo. E eu vejo que, tipo assim, pra uma criança que ela não compreende, que ela não tem tanto, tipo assim, regras, valores, morais já instalados nela, no starter pack dela lá, ela não tem esse sentimento de solidão. Tipo, porque é muito fácil pra uma criança comunicar quando ela quer alguma coisa. Tipo, você solta um monte de criança, sei lá, tipo, de 2 a 3 anos, assim, num grupo, elas interagem entre elas. Um ou outro, porque, tipo, já teve influência dos pais, mas, tipo, é muito fácil pra elas interagir entre elas. E aí você vê que, tipo, a solidão é uma construção do convívio do meio que você fica. Eu posso estar indo por uma linha mais behaviorista da psicologia? Posso. Mas é muito fruto do meio. Mas será que... Então, mas assim, vamos tentar entender então. Será que a criança, ela tem essa facilidade porque ela ainda não acionou um dispositivo que ela tem medo do que os outros vão pensar da personalidade dela? Sim, porque é o que eu vejo muito... por exemplo, a minha mãe falando com meu sobrinho, tipo de... você vai todo sujo aí pra escola. Tipo, as crianças estão na escola, estão cagando se ele tá sujo. Ele, inclusive, tá cagando se ele tá sujo. Ele não ia deixar de interagir. Mas aí você tá colocando vários e vários valores que vai deixando a pessoa cada vez mais receosa de você interagir. Eu não sei, viu? Porque até falaram sobre isso no Globo Repórter, porque acho que em Londres eles usam eles juntam as crianças com os idosos.
para complementar a solidão de um e o outro. Porque, por exemplo, as crianças têm muito problema com a falta dos pais, que trabalham muito. Sim, que é o... Então, talvez eles não tenham essa visão de solidão que a gente tem, mas eles experienciam, sim, a solidão. É que a solidão que eu acho da criança, ela é mais da segurança. Eu vejo principalmente mães que não interagem muito com a criança. Ela tá fazendo coisa lá, a criança tá ali, etc. Às vezes brinca com ela. Mas, tipo, ela não se sente sozinha, entendeu? Ela tá interagindo, fazendo as coisas dela, mas ela não se sente sozinha. É mais um sentimento de solidão, porque a partir do momento que a mãe fala assim, vou no banheiro, a criança, não! Tipo... isso é muito real. Porque solidão não é, tipo, estar... É o que a gente já falou, não é estar sozinho. É um vazio, é algo que falta pra gente. Às vezes, a pessoa, ela quer um cachorro. Sei lá, eu tenho um relacionamento, mas eu preciso de um cachorro. Eu me sinto solitária porque eu não tenho um cachorro. Às vezes, eu sou uma pessoa que não quer relacionamento de jeito nenhum. Uhum. Mas eu sinto falta de ter amigos com quem conversar ou ter uma atividade diferente pra fazer. Então, sei lá. Até por isso existem várias formas de você combater a solidão. Então, sei lá, se matricular num curso pra poder ver pessoas ao longo da semana ou começar a conversar mais com amigos, inclusive. Começar relacionamentos. Não! É porque eu acho que a gente entrou numa rotina de sociedade, de tempo, que ela facilita o estar sozinho. Ela facilita esse momento solitário, porque se você jogar em termos de horas, ou quantidade de tempo que você tem que ficar trabalhando, mas a quantidade de tempo que você tem que dormir para ter uma vida saudável, se você pensa, isso deve 16 horas, trabalho mais sono, se for levar o pé da letra, o que recomenda ser saudável. Num dia de 24, você tem pouquíssimo tempo para conhecer, para se envolver, para se relacionar, para criar interesse num grupo. Então, nesse momento que as pessoas começam a criar dispositivos para você conseguir acessar o Facebook do seu trabalho. Fica aí, ó. Telemarketing tá cheio, cara. O que eu tô falando aqui, a rotina do trabalho, quando a gente acelerou a rotina, acelerou os procedimentos profissionais, os procedimentos pessoais, a gente facilita estar sozinho, porque você tá tanto focado em outras coisas, que tanto que assim, é quando a gente percebe que tá sozinho, não é uma construção. Quando você chega em casa, você trabalhou pra caralho, o tempo inteiro é treta pra resolver, é conta pra pagar, é isso, é aquilo. De repente você tá no sofá vendo um filme que seja, né, no pouquíssimo tempo que te resta, aí te ocorre que você tá sozinho. Falei, puta, com quem que eu conversando? Que aí você justamente tá no Facebook. Aí você vê fulano que você não vê há 5 anos, casou. Falei, puta, não, como que fulano casou? Como que esse ciclano é gay? Eu não sabia. O Facebook é muito engraçado, a vida tá ao alcance, é tão perto e tão longe, né? Você tá vendo a vida acontecer, o tempo tá passando ali, e o que você tá participando? E aí aí quando a gente começa a afundar, quando a gente não tá nadando, que eu falei. Você começa a se sentir afundado, porque você começa a pensar, na vida de quem que eu tô participando? Quem tá participando da minha? E a grande pergunta é, o que eu vou deixar aqui quando isso tudo um dia acabar? E isso gera... É aí quando você afunda de uma vez. Você tá na solidão da pior faceta dela. Porque você começa a questionar e meus amigos não têm tempo pra mim, ou eu sou amigo dessa pessoa e essa pessoa não é minha amiga, porque existe muito isso. Assim, Tem. A gente se oferece muito da gente pras pessoas e as pessoas cagaram pra gente. Então, lealdade não é uma coisa que a gente espera que seja de mão... Na verdade, a gente espera que seja de mão dupla, mas nem sempre é. O tempo tá passando e a gente não tá vendo as coisas acontecerem, sabe? Então, quando a gente para observar as coisas, exatamente como você falou, é que bate forte. Aquele momento bateu. Sabe? Então, é muito, 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 muito difícil. Muito, muito difícil. E eu fico o tempo inteiro me policiando nesse aspecto, assim. Porque a partir do momento que você descobre que é possível você se policiar, aí você tem que correr atrás. Não adianta também esperar que a solidão se resolva sozinha. Justamente. Então, você tem que correr atrás. Não, porque ninguém vem atrás de mim. Não vem mesmo. Não vem, meu anjo. A gente tem que... falar, não vem. A gente tem que tomar medidas para que as pessoas se aproximem da gente também. A gente tem que tomar o primeiro passo. Eu sei que às vezes é muito difícil.
eu falo isso em todos os episódios, agora eu virei a embaixadora da terapia, mas às vezes a gente precisa fazer terapia, sim. É porque é uma coisa muito engraçada. É muito que eu vejo a pessoa, mas fulano não vem até mim, que não sei o quê. É que é muito individual, você fica pensando, fulano vem até mim, mas vamos lá, por que a pessoa não vai até você? Será que você é tão interessante assim quanto você acha? Que tipo, é um pensamento de autocrítica que eu acho que todo mundo tem que exercitar pra você ver que, tipo, beleza, você não precisa ser a pessoa mais interessante do mundo, mas o que você tem a oferecer pra aquela pessoa pra ela se aproximar? Às vezes você é um bom amigo, não, é que às tem vezes amigos, você não é. Não, é que tem pessoas que já passaram por várias coisas, tipo, do amigo abandonar, entendeu? Sim. De realmente a pessoa acabar sendo deixada de lado. Isso fora de todos os problemas, os transtornos que levam a gente a se achar o cocô da bosta do cavalo do bandido. Nossa, o que foi que eu falei aqui? De forma geral, as pessoas elas podem tomar caminhos diferentes. E elas podem, muito bem, isso acontece, ser indiferentes ao que está acontecendo com uma pessoa que já fez parte da sua vida. Sim. Por exemplo, se normal. você fizer hoje uma listagem assim, de você começar a pensar, vamos jogar para ex-namoradas e ex-namorados. Se você pensar hoje, sei lá, se eu penso hoje num ex meu e parar para pensar que essa pessoa, sei lá, 3 anos atrás, vamos chutar, era tão importante, aquilo era tudo aquilo estava acontecendo. Na minha vida. E hoje dificilmente eu não sei onde que ela tá morando hoje. Porque Não sei nem se tá vivo, né? como que as coisas desviaram desse jeito em relação a pessoas que a gente já... Isso pode ser pra amigo também, pode ser pra familiar, parentes que você não sabe onde estão, o que estão fazendo, você descobre às vezes quando morreu. É que infelizmente a vida toma rumo pra cada um, né, cara? Mas isso que é importante. O Cari falou, o se policiar. Quando você quer, tipo, quando você sabe que você quer fazer parte de um grupo, existe a possibilidade de você fundar o seu grupo. De Sim. você ir atrás e tudo, porque no final as pessoas elas estão todas no escuro tentando se tatear. É hora de você talvez possa pegar alguém pela mão. De repente aí nascem grandes amizades do nada. Uhum. Aí nascem grandes amizades, nascem grandes amores, nascem grandes parceiros dos negócios. Entendeu? Estamos todos no escuro, ensaio sobre a cegueira. Um tentando tatear o outro. Às vezes as mãos se encontram. Mas você tem que estar com a mão pra cima, você tem que estar querendo ser encontrado. Senão, acho que é isso que você tava falando, né, Ari? Sim, e é aquela coisa, ao mesmo tempo que existe aquela pessoa que você tentou alcançar e foi te desprezando e deixando de lado, que é o que eu tava falando, a pessoa não tá nem aí, não me procura, que é a pessoa que você vai atrás e ignora, tem aquela pessoa que tá ali esperando o seu oi e que você tá ignorando. Eu sou uma pessoa que, eu sei que eu tô muito em falta com muita gente ao longo da vida, que as pessoas procuram e eu sou muito difícil de contactar. Eu tenho me esforçado muito pra manter o contato com as pessoas agora. Por quê? Porque eu gosto das pessoas, mas eu tenho esse defeito de gostar de ficar na minha e de ter dificuldade de manter contato, de manter laços. Pode falar. É que voltando ali pro Frozen, às vezes a solidão ela é sedutora no sentido de você se testar. Às vezes você quer aquilo porque você tá no ápice da sua produção e você tá pra frente, você quer fazer, você tá fazendo acontecer e você não tá olhando pra trás. Tem uma parte da música do Let It Go que eu gosto pra caralho, que é as coisas de longe parecem muito pequenas. Entendeu? Tipo, e de fato é isso. Quando você tá muito longe, tudo é muito pequeno. Até você perceber que, na verdade, não. Eu não sei se eu entendi o que você falou, mas vou dar a minha interpretação também do que acontece. Às vezes, por exemplo, as pessoas olham pra mim e acham que eu tô vivendo várias coisas com um monte de gente, porque, enfim, tudo que as pessoas têm de visão da minha vida é o que eu compartilho no Instagram, nos meus stories, na newsletter, enfim. E a minha vida sou eu na minha casa todos os dias, sozinha, e, eventualmente, eu saio pra trabalhar. Quando eu saio, quando é trabalho ou quando a gente tá gravando aqui. Enfim, é isso. A minha vida é limitada a trabalhar ou terapia e aula. Só isso. Mas as pessoas têm uma visão de que eu saio, de que eu tenho uma vida super social. E eu já várias pessoas ficaram, não, porque você não me responde. E a pessoa ficou chateada comigo porque eu não tinha tempo pra ela, mas tinha tempo pra outras pessoas. Quando, na verdade, não, é porque eu fico na minha mesmo. Então, eu tô quebrando esse bloqueio porque eu realmente preciso estar com outras pessoas. Mas percebendo e tentando deixar claro que essa solidão, ela existe. Eu estava sozinha mesmo, não é...
tipo, contra ninguém ou contra pessoas específicas. Nós precisamos retomar a vida, né? No final é isso. Sim. Né? Deixar de sermos fantasmas de nós mesmos. Porque quanto mais a gente se isola, e isso é um problema muito grande que acontece, e acho que eu devia ter falado isso logo no começo, mas a gente estava muito emocionado com o tema e eu esqueci, é que a solidão é sedutora e ela vai te puxando, e quando você vê, você está sozinho mesmo. Porque no começo você está sozinho no meio de um monte de gente. E aí as pessoas vão sumindo e sumindo e sumindo, e de repente você grita e não tem mais ninguém em volta. Porque você foi se isolando tanto que não tem mais, não, tipo, sumiu. Existe um momento em que não sobra mais ninguém. É que o canto da sereia da solidão é que, em que pese tudo que é difícil de estar sozinho, você sabe que você não vai ter, por outro lado, a possibilidade de alguém julgar o que você é. De você entrar em alguma coisa que não dá certo. A gente tem tanto medo das coisas não darem certo, né? Seja um relacionamento, seja se decepcionar com uma amizade. E quando você tá sozinho... eu já fico muito bravo, mano. Eu já fico bravo de entrar nisso. Porque a pessoa, tem muito beijo. Cara, se você tá entrando com o pé atrás no droga de relacionamento, nem entra. Mas não é isso. Mas é aí que tá. A pessoa se isola porque ela não vai entrar em relacionamento. Vitor, eu sou a pessoa menos medrosa pra entrar em relacionamento. Pergunta pro Francisco, eu sou a pessoa mais louca do mundo. Eu me apaixono a cada virada de esquina. eu sou assim, e não só me apaixonar, de tipo, você me conhece, a gente se conheceu 2 minutos depois, tava falando da intimidade da minha vida. Eu sou, se é pra me enfiar numa coisa, eu me enfio de cabeça. E é por isso que eu me isolo, porque não quero me enfiar de cabeça numa coisa que eu sei que vai me... Não, eu entendo, mas eu tô dizendo assim, que tem pessoas que, tipo, falam, mas eu não vou me comprometer. Vamos devagar. E aí, vamos devagar. Aí, tipo, pergunta por quê? Porque eu tenho medo de me magoar. Vai pra bosta, mano. Se você tá aqui, você tá se envolvendo com alguém, a pessoa também. Tipo, mano, você tá baixando É um risco pros dois. Um monstro virado pra cima, a pessoa também tá. As pessoas têm que entender que as coisas podem dar errado até quando elas dão certo. A gente não tem ingerência sobre isso. Se tivesse todo mundo, se ninguém se decepcionava com relacionamento, ninguém se decepcionava com amigos, ninguém se decepcionava com família, ninguém se decepcionava com nenhuma relação humana. É frustrante demais, mas... Só que para além das coisas que podem nos decepcionar, tem coisas que vão nos acrescentar. E a maioria das coisas nos acrescenta. Mesmo a decepção, tipo, não sei se vocês viram o último Star Wars, mas quando vocês estiverem nesse momento que vocês preferem estar isolado, não sei o que, com medo, pensa que tem um espectrozinho do Yoda do teu lado, queimando a árvore e falando pra você, a falha é o maior professor que existe. Sim. Porque tem que ir pra frente, e você não... O isolamento é sedutor, porque o isolamento te tira completamente do risco da falha. Só que você também não vai pra frente. Sim, você fica estagnado, você não progride. Você estacionou. E quando você estaciona, quando você tá na água, de novo, a solidão é o grande mar. Quando você para de nadar, você afunda. Sim. Você tem que estar nadando, você tem que estar, como você falou, se debatendo. Se debata. E principalmente, você saber aprender com a solidão. Porque a solidão é um grande momento onde você tem tempo para se conhecer. Porque quando você tá convivendo em conjunto, você tá vivendo com outras pessoas... Como é que eu posso dizer? A solidão é um laboratório para você pensar, você refletir ao seu respeito. Porque às vezes vai chegar momentos, você tá, sei lá, num relacionamento pessoal, mas do que você gosta? Mas tipo, cara, eu nunca parei pra pensar nisso, no que eu gosto. A introspecção. Porque essa é outra faceta também da pessoa solitária. É a pessoa que tá o tempo inteiro buscando estar com outro. Que ela é muito sozinha. Então ela parou de aprender com essa introspecção. E ela passou a entender como se ela tivesse que ser preenchida de alguma forma. Ela não percebe que ela é completa já. Sim. Entendeu? E aí ela começa... E você vê pessoas entrando em cada furada que você vê, assim, às vezes vem uma pessoa te apresentar outra e você vê, gente, não vai durar, não dá 2 semanas. Não era o que eu pensava. Essas são as frases clássicas desse tipo de pessoa. Não era o que eu pensava, não deu certo. Não era bem assim. E a vontade de falar, sabe por que não era o que você pensava? Porque você não tem que pensar nada. Você tá pensando que você tá com medo de ficar sozinho
Você não Por exemplo, você não tá pensamento. pensando naquela pessoa porque você gosta dela. Tipo assim, caramba, essa pessoa é fantástica. Meu Deus, ela corresponde. Não é esse fascínio. Você só tá falando, meu Deus, eu preciso ficar com essa pessoa, senão, tipo, quem é que vai ficar Tá comigo? apavorado com um dos sentimentos mais primitivos do ser humano, que é a solidão. Não, você não tem que se apavorar, tem que lidar com ele. Ele existe. E Ele tá lá. Uma coisa que eu até queria acrescentar, que uma coisa que eu já comentei muitas vezes com você, da analogia que eu aprendi com uma amiga minha, acho que a Camille, eu acredito que você deva estar ouvindo isso nesse momento, que ela me ensinou que uma vez que a gente tava falando sobre ficar sozinho, etc., sossegar o facho, parar de correr atrás de gente, que não necessariamente a gente precisa de outras pessoas. Porque assim, imagina que todos nós somos... Essa analogia funciona principalmente para quem tá aqui em São Paulo. Então quem for de outro estado, por favor, compreenda. Imagina que você é um grande cachorro-quente. Você é um cachorro-quente muito gostoso. Você está num relacionamento, quer dizer que, tipo assim, vai ser o purê do seu cachorro-quente. Entendeu? Mas isso não quer dizer que sem o seu purê, você não deixa de ser um cachorro-quente muito gostoso, entendeu? Eu tava totalmente imerso no que você tava falando, mas aí aconteceram duas coisas. Eu lembrei que lá perto da Roda Moca tinha um cara vestido de cachorro-quente por causa de uma concessionária de carro. Meu Deus. E outro... A casa da Ariane, ela é cheia de sons. E o Glade agora fez um barulho que parece o espírito do velho, sei lá, do velho Tom. Apareceu no último morfando, episódio, né? Sabe? Tipo, eu tomei um susto aqui, cara. Então, todos nós somos grandes cachorro-quentes deliciosos, cara. É só você saber aproveitar, você não precisa de ter um purê. Eu sou com 2 salsichas, inclusive. O negócio é que... olha, quase que eu joguei o Alexandre Frota aqui. O negócio é A questão, pronto. A questão é que nós somos completos, nós não somos ilhas. A gente tem que se relacionar com as pessoas pra gente aprender a conviver até. Não significa que nós temos que nos relacionar, já falamos isso algumas vezes aqui. Então, com a pessoa que ela tá em busca de relacionamento, isso a Ari falou, é muito, muito, muito sensato, ela é um trem na contramão. Porque você não tem que estar com alguém, seja de amizade, seja qualquer coisa, por uma conveniência ou por medo de estar sozinho. Porque o estar sozinho, ele eventualmente vai acontecer, até porque nós morremos sozinhos. Eu adoro essa frase aparecer em todos os episódios. Exaustos ou existencialistas, jamais saberemos. Talvez os dois. O que fizeram conosco. Então, assim, não vamos, assim... Você sabe o que a gente faz? Assim... Nossa, eu pensei num negócio Bate que comigo. o dia... que o dia... Vou parar de falar, já tá tudo, mas tudo me dá o cu. Nossa, A gente, quando tá assim, pega todas as expectativas que a gente tem em relação a estar com alguém por perto e essa solidão ir embora, porque a gente tem esse equívoco de querer que a solidão vá embora, né? E ela não vai, ela existe em todos nós, ela vai sempre existir. A gente começa a pincelar tudo que a gente quer na pessoa. Então a pessoa tem que ser assim, ela tem que ser assim, ela tem que ser assim, ela tem que me tratar assim, ela tem que ter a voz assim, ela tem que ter o corpo assim, tal, tal, tal. Quando aparece alguém que sugestione essa pessoa que você quer, que você já construiu, que você quer, você, bum, é essa pessoa. e a gente cria E você já começa se envolvendo não com a pessoa, mas com o que você quer que a Um pessoa avatar. seja. Com o que você quer que a pessoa seja, com o avatar. E, de repente, dá errado, porque, surpresa, ela não é o que... coitada da pessoa. Coitada da ele começa por aí. pessoa, né? Ela não é o que você Você vai ter que se relacionar com a pessoa e com as suas expectativas. Você Sabe não tá como se relacionando isso com a pessoa. acontece muito com rebound. Quando a pessoa toma um pé na bunda, termina um relacionamento de muito tempo com alguém que é, tipo, muito apaixonado. E aí começa outro logo na sequência com alguém, entre aspas, parecido com a pessoa anterior. E aí a pessoa começa a simular que essa pessoa nova é, tipo, a ex. Cara, você sabe que isso acontece... Às Acontece vezes, muito. Até a aparência da pessoa é igual Sim. Gente, ao nunca me do ocorreu. anterior. Nunca me ocorreu. Sorte sua. Nunca me Tem ocorreu muita e eu não gente que- conheço gente que fez Eu isso. conheço muita gente que parece que namora a mesma pessoa eternamente. Porque tipo, cada é. vez que você olha, tá com uma mina diferente. Só que fisicamente é a mesma pessoa. Você olha, tipo. É tipo o PC igual. Siqueira que namora todas as meninas do Não, mesmo perfil. eu não acho que o PC Siqueira namora sempre as mesmas pessoas. Eu não vou falar mal do PC Siqueira por motivos. Because of Não vamos reasons. falar mal de ninguém. Eu não tô falando, eu não tô criticando. Eu falo assim, mas tipo, eu não tô falando que ele tem E eu mente- também não posso falar disso porque já foi apontado que eu tenho um certo padrão físico para machos. Então,
Não um PC Siqueira, tá? Eu só Não, os eu caras acho, que eu assim, fico são que todos muito parecidos. Não, eu também. Ou não. Não sei. gente tá falando Francisco, mais exatamente as pessoas da- que eu levei na sua casa, elas são muito parecidas? Não é fisicamente, é que você parar pra pensar que algumas pessoas vivem as mesmas histórias Over sem and tirar over. nem pôr com pessoas diferentes. E não ocorre pra essas pessoas que o problema disso tudo não é que o universo está de mal com ela. Não é que, meu Deus do céu, só existe gente ruim no mundo, nunca vou que você achar tá- alguém. Porque você é burro. É porque você, Você tá procurando são em sanatório. é porque você é um texugo dirigindo um trator. Qual é a possibilidade de você colocar um texugo pra dirigir um trator da merda? Você já viu a minha irmã Todas. dirigindo um trator? Não, mas solidão dá pra fazer muita coisa legal Dá sozinho. pra fazer muita Dá coisa pra legal, fazer. mas poético não é. Não é Só poético. Não, poético ó, se for filme do vamos Wes ver Anderson. coisas boas que dá pra fazer sozinho. Que eu aprendi ao longo desses anos aí que eu aprendi a ficar sozinho. Porque antes eu não sabia fazer isso, né? Dá pra ir no cinema Estar sozinho. sozinho não é estar solitário. É, isso que eu estou diferente, falando. É diferente. Mas aí, ó, coisa que eu aprendi. Dá pra ir no cinema sozinho, você que também tinha mania igual eu, que não Meu, sabia ir no Tem cinema. gente que não consegue, Cuidar né? de si mesmo é top, sabe? Ficar É. em casa, passar um creminho na cara. Outra coisa que dá pra fazer sozinho, andar de bicicleta. Também dá pra fazer sozinho. Tipo assim, ó, ir no Ibirapuera andar sozinho de bicicleta. Dá pra fazer. Eu tenho medo de morrer, de ser assassinada. E eu não sei andar de bicicleta. Mas o eu Ibirapuera é entendo, movimentado e eu à tarde, tá tudo certo. Eu não sei andar de bicicleta também, me sinto sozinho. Porque essa onda de ciclismo... Agora você não tá sozinha, que eu acabei de falar. Maldita onda verde, seus conservadores verdes, reacionários. Eu não sei andar de bicicleta, eu me sinto Eu me sinto excluído. sozinha porque eu mudei pro Tatuapé. Porque meu melhor amigo morava no Tatuapé, só que agora ele mudou pra Moca. Tá vendo que ele não é tão amigo seu, ele tá querendo te afastar. É, Não queria né? dizer nada, Eu não. virei um Seu amigo moquense pode até estar, não. tradicional. E aí eu moro no Tatuapé e ele não mora mais. Eu como esfirras no Juventus. O ouvinte não tá vendo, mas eu tô, tipo, gorfando. Você subiu aquele azedo, assim, ó. O Vitor se sente excluído e solitário porque ele mora no bairro merda e fica de reacionarismo com o meu. E o pior de tudo é que o Fran morava na melhor rua de todas, que é a rua que tem todos os restaurantes. Tem todos os restaurantes, mas também não tem como estacionar naquela bosta. Ah, foda-se, vai a pé, ele morava na rua. Ele morava na rua. E a gente que tinha que visitar ele? Vai de que Uber. ficava virando 300 mil vezes na Cara, esquina meu, eu procurando quero lugar muito ir no pra Cão estacionar. Velho falando nisso. Eu morava ao lado de 2 estações do metrô de São Paulo. O Vitor Trindade é um preguiçoso. Alto lá. Alto A lá. gente precisa ir no Cão Velho um dia, por Que favor. cão velho? Cão Velho é o restaurante do Badawi. Que tem Ah, lá sim. na Itapura. Tem? Tem, Não sei, tem não lá sei, na tô Itapura. sabendo. Ó, a gente tá realmente atrás de um serviço de terceirização de foco de assunto. Tá? Porque a gente... Eu nem sei mais. Ah, é solidão. Aquela... Ah, então, dá pra ir jantar sozinho também. Ah, mas eu não quero, é deprê. Não, de forma alguma. Não, Você, Não, ó, coisas que eu já fiz. Eu saí, eu estava... É lógico, pra quem tem carro é muito mais fácil. Mas, tipo, estou sozinho em casa, meus pais foram viajar. Eu não precisar de alguém... Vamos lá comigo. Não, eu simplesmente peguei meu carro, fui até o Mac, peguei meu lanche, sentei, comi, olhei pro teto, vi o movimento das pessoas, comi meu lanche e voltei pra minha casa. Vitor, comer sozinha sou eu todos os dias. Eu moro sozinha. Mas você Vitor. sair de casa pra fazer esse exercício sozinho é muito triste. Então, eu sempre achei muito triste. então- Porque você vê aquele monte de casal lá. Ai, moça, quer batatinha? Mas hoje você- Batatinha. Ai, tô no seu- cu essa porra. Eu também tenho um problema. Se eu vou comer, tem uma infeliz na minha frente. Você quer batatinha? Quer batatinha? E eu ia gritar, não! Cala a boca, me deixa comer! Tem um texto, eu acho que é da Fernanda Young. Eu não vou conseguir recitar completamente agora, mas que ela tá fazendo uma reflexão sobre o telefone. Que ela acha patético, acho que em relação ao celular até. Uma pessoa dormir ao lado do... Porque... O que ela fala? Que o telefone ele foi criado para que você não precise mais esperar tanto tempo por uma mensagem. E é patético uma pessoa que dorme, por exemplo, ao lado do celular esperando a mensagem, entendeu? Porque é o mecanismo mais rápido que tem e ainda assim as mensagens não chegam. Ah, mas aí você tá falando de gente relapsa, né? A gente Vamos vai falar. chorar no banho hoje. Eu recebi um feedback de um ouvinte hoje. Ele falou que ele ficou bad com o 3º episódio. Cuidado com isso. Eu tô tentando descontrair pra pessoa que tá no ônibus agora ouvindo a gente, ele já não deve estar muito bem, porque da solidão. Ai, meu Deus, me identifico, vou ouvir porque eu me identifico. E aí a gente tá piorando a situação do cara. Vamos tentar aumentar o autoestima dessa pessoa. Pra você que, como eu, é do time que curte uma solidão, que curte essa vibe de estar na solidão de forma criativa e tal, eu tenho uma indicação de um livro que é um dos meus livros favoritos. Pode fazer? Indicação Pode, de livros? fica à vontade. Que é A Barba Ensopada de Sangue, do Daniel Galera. E ele conta a história de um homem, ele é um escritor, e ele tem um problema de saúde
que faz com que ele não reconheça rostos. Ele não reconhece nem mesmo o próprio rosto. Então, toda vez que ele olha para o próprio rosto, ele não consegue reconhecer. Só que ele reconhece, ele tem uma vida normal, porque ele consegue reconhecer detalhes, tipo jeito de falar, modo de olhar, essas coisas. Então, tipo, tatuagens, essas coisas ele consegue, cabelo. E aí ele tem a história de um avô dele que desapareceu em Garopaba, Santa Catarina. E quando o pai dele morre, ele resolve viajar para Garopaba para descobrir a história do avô dele. Daí ele viaja para Garopaba com a cachorra do pai dele e vai descobrir essa história. Então ele vai morar na praia. Gente, sonho da minha vida, morar sozinho na beira do mar e procurar a história do avô. E aí ele começa a descobrir a história da família. Esse sonho seu ia desmanchar no primeiro dia que você tivesse acordado de manhã e varrer o chão inteiro, porque entrou um monte de areia na sua casa. Sonho assim, né? Eu adoro destruir os sonhos das pessoas. Sonho não tem aranha. Sonho assim, né? Já entro no meu sonho, deixa eu só terminar a história. Ele viaja, ele começa a conhecer as pessoas da cidade, tem uma história super macabra. É muito bizarro porque ele acaba virando o protagonista da história da família e tipo, tem todo um mistério, é muito doido e ele é uma pessoa muito solitária, ele é muito fechado, só que ele acaba sendo obrigado a conhecer pessoas, a interagir com pessoas. Tem uma parte triste também, ele já tá fudido porque quando ele viaja, ele acabou de perder o amor da vida dele pro irmão. Nossa, então, assim, irmão pesado. parceiro. É pesado, mas é por isso que é tão legal. Eu gosto muito dos livros do Daniel Galera. Todos os protagonistas dele são super solitários. É um dos motivos de eu ter pensado nesse livro e de eu gostar tanto dele. E aí eu falei assim, não, eu preciso indicar, porque quem não leu ainda, gente, é muito da hora, leiam. Então, ler livros é uma excelente coisa, porque você... E falar no microfone também é muito bom. Você se... Grosso! Cavalo, velho. Você se transportar para outros mundos e você se dá a possibilidade de viver outras vidas dentro da sua própria vida é uma coisa muito legal. É um jeito saudável de lidar com a solidão. Mas o que eu ia sugerir é hobbies. Tenham hobbies. As pessoas, elas precisam de hobbies. Eu sou eu tenho essa bandeira, tenham hobbies. O que é um hobby? Coleciona alguma coisa, planta alguma coisa. Eu falo mais do que eu ia sugerir, hobbies. Eu pensei que era o Hobbies, um livro do Hobbies. Qual que é? O Homem, o Lobo do Homem? Hobbies Baum, a Era dos Extremos. Nossa, vou aqui recomendar pra você que tá sozinho, vamos pensar na Primeira Guerra Mundial. Devia ser muito triste, trincheira, tudo, bomba. Etc e tal. Ai, meu Deus, tô sozinho. Meu Deus! Ai, tá doendo meu pescoço. Pode parar. Pra você ouvinte que não tá entendendo, a Ari, ela tá enferma. Ela acabou de vir uma cirurgia na região do pescoço e ela tá com pontos. E o Francisco acabou de sabotar. Bom, querendo manter o entretenimento aqui, a minha recomendação agora que a gente já tá chegando no final do episódio aqui, já tá um pouquinho extenso, o que eu ia recomendar pra você, pra lidar principalmente com a solidão afetiva, você que deve, sei lá, nas suas faixas dos 20, 19 anos, chama uma HQ, chama Valente, do Vitor Cafag. Ela é um grande aprendizado, principalmente pro público masculino, sobre expectativas e se sentir sozinho. É muito fofo, gente. Vejam Frozen com mais cuidado. Muito fofo. Valente eu assino embaixo. Frozen eu já não sei tão com tanta certeza. Valente é muito bom. Eu não vou ficar dando spoiler aqui. Um dia a gente senta pra falar sobre Valente. Eu gosto muito. É uma obra muito bonita e muito... agrega bastante você ler. E eu só vou pontuar aqui o meu sonho que eu tinha falado antes. Não é uma praia. Meu sonho desde criança e eu não sei explicar isso. E eu tinha vergonha de falar esse sonho porque eu achava que ia ser julgada. Agora eu falo pra todo mundo e foda-se. Era ter uma casa num sítio de frente pra um lago. E o meu quarto o meu escritório ia ser num quarto no andar de cima, com a janela virada pro lago. E eu ia ficar escrevendo o dia todo olhando pro lago. Esse era o sonho da minha vida.
Agora pensa, que criança que tem esse sonho? Uma criança que não vê filme de terror, porque a primeira coisa que eu pensei foi a hora que eu ia descobrir que a cabana foi construída no cemitério indígena e o zumbi do gente, Sr. Thompson apareceu pra me matar. E às vezes... Não, de mas madrugada agora... eu e ia ficar aí- com o cu na mão, Jason Voorhees entrando assim. Aí, a coisa mais triste pra mim é que, sei lá, hoje, com quase 30 anos, eu olho e penso assim, ok, eu posso ser escritora ainda. Só que pra ser escritora eu tenho que estar imersa em redes sociais, trabalhando todos os dias e lidando com pessoas, diferentemente do meu sonho, onde eu estava isolada num sítio. E quanto mais eu me isolo, menos chance eu tenho de conseguir publicar qualquer coisa. Porque, enfim, a carreira de um escritor hoje em dia é pautada pela comunicação em redes sociais. Então, A fudeu. gente tem que O que lidar com me pessoas. O que lidar me com fez pessoas. questionar bastante quando eu comecei a assistir Mother, que o cara era um poeta e morava na casa do caralho, isolado de todo mundo. Eu falei, gente, não faz sentido. Não faz sentido. Como é que esse cara paga as contas? O meu sonho Aí é depois virar... eu entendi que era uma metalinguagem. O meu sonho é virar o Radagast do Hobbit. Aquele cara não deve ter preocupação com nada. Tem perda de pomba na cabeça dele, ele releva. Então, Então, eu acho que quando eu era criança, meu sonho era esse, né? é aí que eu quero chegar. Se eu tô cagado, se a pomba cagou na minha cabeça, eu tô no ponto de, tá, tudo ótimo. É isso que eu preciso. Cara, quando eu era pequeno, eu queria muito ser um Cavaleiro do Zodíaco, mas aí depois eu fui crescendo, eu fui perceber que eu ia precisar não ter pais, ia precisar Nossa. tomar surra desde pequeno. Aí eu falei, acho que não Essa é tão coisa boa de não ideia. ter pais, eu queria ser uma das chiquititas, né? Mas, e também queria ser... Todo mundo queria ser uma chiquitita. A gente nunca racionalizou que eu mando de órfão. E aí, mas de heróis, eu queria ser a Ranger Amarela. Porque ela era japonesa e eu queria ser japonesa de qualquer jeito. Eu sempre Sabe quis que ela ser vilão. morreu num acidente de carro, né? Ah, gente, mas ela já... De todos os Power Rangers que até hoje, ela foi, acho que foi a única que morreu. Agora vocês falaram isso, eu sempre quis ser... Eu me sentia quando tava, assim, chegando na pré-adolescência, tanto na infância como na pré-adolescência, eu tinha essa coisa de me sentir isolado das pessoas na escola, e a minha defesa de criança, eu sempre quis ser o vilão, né? Porque eu olhava o vilão e pensava, tipo, cara, ele tá meio que se defendendo e todo mundo olha e respeita. Tipo, pode achar que o cara... Eu queria ser o Magneto, por exemplo, dos X-Men. Tipo, ninguém olha pro Magneto e fala, puta, o Magneto, ele pode ser tudo, mas o cara é foda. Tá vendo? Eu já tinha essa Você percepção. fala que criança não sente a solidão. O cara queria ser os vilões Eu porque sempre ele se quis ser sentia o vilão. isolado. Sempre quis ser os vilões. Por Tá conta vendo? do isolamento, sim. É E isso é aí. isso, gente. Você que já experimentou a solidão, como é que você lida com isso? Você tem maneiras de lidar com a solidão diferentes das nossas? Você gostou das nossas dicas? Se é que teve dicas aí, que eu tô um pouco confusa. Tem dica, né? Que bom, A eu gente tem tentei, dica eu assim. tentei dar dica. Tentei, eu juro que eu Conta tentei. pra gente como você lida com a sua solidão, o que você achou das nossas dicas, como foi a sua experiência com o episódio de hoje. Manda um e-mail para estamostodosexaustos@gmail.com que a gente vai ler aqui no especial de E e-mails. só fazendo Ou também por DM, no Twitter, no direct no Instagram. Só fazendo um adendo, eu sempre fui um reacionário também com a hashtag gratidão. E hoje eu vou fazer a minha primeira hashtag gratidão. Nossa, calma que eu tive um troço aqui. Minha primeira hashtag gratidão ao vivo aqui, que é gratidão porque a gente tá com a Ariane aqui. E retornou da cirurgia, foi tudo ótimo. Ai, gratidão porque eu tô saudável, eu tô curada, gente. O médico falou hoje que tirou tudo. Não tem nada mais no meu organismo. Hashtag gratidão mesmo. Eu sou muito difícil em compartilhar coisas afetos, então eu corro pro lado contrário. Eu queria dar minha hashtag ingratidão por todas as coisas das minhas vezes que eu fiz e elas sempre me deram o pé na bunda. Muito obrigado. Posso só finalizar com uma frase? Pode. De uma série que chama Love Sick. Eu lembrei muito. Ai, eu amo essa série. E tem uma hora que ele vira e fala: algumas pessoas são boas em jogar dardos, outras pessoas são boas em falar francês. O meu talento é começar relacionamentos com pessoas que detestam a minha companhia. Então é isso, senhoras e senhores. Muito obrigado pra você que ouviu até aqui. Espero aí que vocês procurem a gente nas redes sociais, no nosso Instagram, no nosso Twitter, no nosso e-mail. Conta a sua história, assim como a Ari já falou pra vocês. E nos vemos semana que vem, não é mesmo? Tchau! Tchau, tchau, gente. Olá, olá, senhoras e senhores, querido ouvinte, você aí de casa, está começando mais um queridíssimo... É a quinta edição dessa vez? Quinta A episódio. quinta edição, nossos... Sei lá, eu errei, vou começar tudo de novo.